A igreja ela precisa se arrepender da forma como ela impôs a vontade de Deus e, por um outro lado, transformando, como até mesmo Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, ele fala, a graça barata, que é um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem vida crucificada, um evangelho sem discipulado. Os dois precisam caminhar juntos. Tanto Jesus, a Bíblia fala do evangelho da graça, que restaura a nossa condição, o evangelho do reino, que restaura a nossa posição. Porque quando você é salvo, você passa você entra no reino de Deus, mas você precisa se posicionar no reino de Deus. Então eu vejo que esse é o ponto que a igreja ela precisa amadurecer para que de fato as coisas comecem a mudar daqui para frente. Eu acho... Como que você vê isso? Vamos lá, você falou bastante coisa. Assim, eu acredito que assim, a questão a gente não sabe lidar com... Você estava falando enfim, da questão da estrutura da família e tudo. A gente não sabe lidar ainda, a gente está aprendendo a lidar com o pecado exposto. Uhum. A gente tem muita dificuldade de lidar quando alguém diz algo pra gente que a gente sabe, ou que a gente não concorda, ou que a gente, enfim, acredita que seja um erro ou um pecado, né? Eu fico sempre pensando na mulher que foi pega em adultério, que a lei mandava apedrejá-la, né? Ela teve um pecado exposto ali. Né? E eu fico pensando assim, a Bíblia... O João Ferreira de Almeida que acrescenta, né, a mulher adúltera. Na verdade, nos originais a gente sabe que não tem aquela frase. Mas enfim, ela foi pega em adultério, ela merecia por uma questão da lei de ser apedrejada, né? E Jesus olha e fala assim, então, quem não tem pecado atira primeiro. Jesus leva todo mundo a um exame de consciência, inclusive ela. Porque, afinal de contas, ela errou. Então, não tem a ver com a passar a mão na cabeça de alguém, mas tem a ver com estender o braço, no sentido... Jesus olha e fala assim, mulher, aonde estão os teus acusadores? Primeiro ele fala, né, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. As pedras caem, todo mundo vai embora, ele fala, aonde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Vai e não faz de novo. Ou seja, Jesus está ensinando a gente a lidar ali com o pecado exposto de alguém. É como vestir um nu, meu. É você pegar uma família desestruturada, que pode ter um homoafetivo, pode ser... As famílias, elas estão muito diferentes hoje, né? Frutos de alguns casamentos, enfim, viúva, enfim. A família está diferente. E naturalmente a da igreja também está. Porque eu não consigo enxergar tanta diferença mais entre o que está na sociedade e o que está dentro da igreja. O nosso desafio é lidar com isso, né? Por exemplo, você tem uma mulher que apanha do marido. E aí o extremo do legalismo ia dizer, não, você tem que perdoar. Não, você tem que perdoar. Só que ela pode até perdoar por uma performance. Óbvio. Não, sim. Né? Mas eu não no sentido... Perdoar no sentido de continuar. Eu tenho que perdoar. Vamos mandar mais uma amiga. Porque senão Deus vai vai pesar a mão. E a gente já fez muito isso. A gente já machucou muita gente. Sim. Talvez tenha alguma mulher que, de repente, tenha ouvido, que está nos ouvindo aqui e que está sofrendo isso nesse momento. Tá falando, o cara chega bêbado em casa. O cara chega bêbado em casa e dá na minha cara. E ainda quer transar comigo, quer ter sexo comigo. E o pastor ainda fala, não, você tem que permanecer casada. Permanece. Então, assim... Pra glória de Deus, apanha pra glória de Deus. Você entende? Então, assim, o nosso desafio, eu acho que é... E ela tem um pecado exposto, né? Porque a gente lida com confissão. Essa semana a gente estava estudando... Semana passada. Foi feriado. Falando sobre confissão, né? Achei muito interessante o que você falou da confissão de pecado, né? Os católicos tinham o confessionário, ainda tem, né? Ainda tem. Eu não sei se aqui não posso avaliar como é feita essa prática hoje dentro da Igreja Católica, mas no nosso meio isso é muito raro hoje. Quando eu falo nosso meio cristão, evangélico, protestante, isso é uma coisa muito rara. E a confissão, ela liberta e ela traz segurança. A não confissão traz medo, amargura e vergonha. Isso, que é o que aconteceu com a entrada do pecado. Causou medo, vergonha e culpa. Isso, e culpa. Quando Deus chega ao Éden e fala, então, como é que tá aí? Como é que foi a tarde aí? Botou o nome nos peixinhos, no leãozinho, né? E aí ele falou, não, ele já estava de roupa, vestido. E se a gente olhar para o início da igreja lá em Atos 5, com Ananias e Safira, também acontece isso. Barnabé tinha dado uma oferta lá, né? Lembra?
uma oferta generosa, botou no pé dos apóstolos, todo mundo feliz, uau, hein? Ele é abençoado porque vendeu uma propriedade, colocou tudo lá, Ananias e Safira faz o quê? Combina um preço ali, né? Bota no pé dos apóstolos, e aí Pedro chega e fala, aí é a chance de confessar. Pedro olha e fala assim, então, por quanto você vendeu, Ananias, essa propriedade? Ele tem a chance de falar, mas ele não confessa. É óbvio que se ele tivesse confessado, ele teria sido perdoado, ele não ia ser expulso da comunidade por causa da confissão. E quando ele não confessa, gerou o quê? Medo, culpa e morte. No nosso caso, não necessariamente morte na questão de... A gente pode falar isso hoje, né? Morte na questão espiritual, morte na questão de prazer da vida, né? Eu acho que eu lido com isso todo dia, meu. Só que eu admiro isso em alguém. Quando alguém é capaz de pedir socorro. Sabe, você tá no meio da rua, seja lá qual for, ontem, por exemplo, aconteceu hoje de novo, alguém olha pra você e fala assim, cara, eu não aguento mais, meu. Ô Gabriel, ô pastor, não aguento mais, meu. Olha a minha vida. Cara, eu destruí tudo, eu roubei minha família, hoje eu tenho HIV. O que eu faço? Ora por mim. Eu acho isso muito legal. No sentido, eu acho isso nobre. E não é porque o pecado do outro tá visível, dá pra ver que ele tá em situação de rua, dá pra ver que mora embaixo de um viaduto. Mas ele tá disposto, sabe? Eu me sinto pequeno, cara. Eu me sinto pequeno porque eu falo, Deus, quantas e quantas vezes eu vesti máscaras e máscaras, querendo me passar por alguém, querendo me passar por algo que eu não tô vivendo, só porque eu tenho que me mostrar forte, porque eu tenho que me mostrar não vulnerável, né? E eu acho que a presença de Deus, ela tem que caminhar para isso, nesse sentido de nos tornar vulneráveis a Ele. Vulneráveis para quê? Para que Ele me cure. Vulneráveis para que Ele me transforme. Vulneráveis para que a imagem dele seja restaurada em mim, né? Voltei a dizer aquilo que eu estava dizendo. E a confissão, cara, a gente precisa muito disso. Claro que não dá para sair confessando para todo mundo também, né? A gente precisa ser sábio também. Mas a gente precisa encontrar, gente que a gente possa ser a gente. Sei lá, eu admiro quando alguém chega e fala algo assim mesmo. E chora e tá angustiado. E é impressionante como se você parar por segundos. E uma das coisas que eu mais admiro em Cristo era a empatia, né? Parar por segundos e ouvir e dar uma palavra, cara. Como aquilo é terapêutico, meu.